A Biose, Vida Latente, apresenta Top 10, as histórias mais ouvidas do nosso podcast. Causos contados por Nelly Maria Vieira, Dona Silvana, Ana Saula e Jorge Barreto. 10º lugar. O clipe. Estou aqui parado. Sentado. Olhando. Olhando o quê? São apenas pessoas que vêm, pessoas que vão. Ouço uma canção que sai da loja de discos, pessoas que vêm. Pessoas que vão. Não é que parece um clipe. Preste atenção. Pessoas, lojas, cadeiras, postes, janelas, carros, guia, lanterna, casa, casal, relógio, católico, ateu, sapatos, roupas, mosquitos, fumaça, judeu, pombos, lixos, vício, homicídio, portão, pneu, esmola, caminhão, gorda, gordo, droga, magro, alto, farmácia, café, Pelé, chulé, loira, livros, paralelepípedos, branca, preta, freira, fitas, discos, jornal, revista, portão, cigarro, palito, banco, cabeça, umbigo, irmão, coração, bola, velho, novo, vento, brinco, garrafas, chinelos, árvores, baldes, mato, cachorro, gato, pato, carteira, gaiato, polícia, bebida, menina, cheiro, beijo, queijo, sorvete, lambida, comida, sal, tempero, suor, caderno, revólver, pobre, rico, início, fim, rebolada, mulata, peito, bunda, bandeja, ameixa, limão, laranja, sabão, cocaína, tubaína, Coca-Cola, Pepsi-Cola, cola, lenço, documento, fragmento, areia, telha, cimento, prédios, sobrados, babados, rendas, fazendas, mistura tudo isso com música e etc e tal. Preste atenção. Uma linda menina que passa, que gostosa, ela sabe que é e nem me dá bola. Preste atenção, sinta. Um clipe, uma nova canção. 9º lugar. Amor e amor. Ei! Lembra da Solange? Catei ela. Menina, lembra do JB? Fizemos amor. Bem, você sabe, ela vivia me comendo com os olhos. Bem, eu estava no shopping quando ele veio com flores. Então eu cheguei pra ela e convidei pra dar um rolê comigo. Então, não resisti, convidei para dar umas voltas comigo pelo shopping. Paramos numa lanchonete super transado e ficamos ali, tomando uma cervejinha e batendo o maior papo. Aí fomos ao McDonald's, comemos umas batatinhas fritas e refrigerante. Conversamos bastante. Ele é hiper legal, sabe? Cara, eu sabia que ela tava ligadona na minha, que se amarrava nos músculos. Então lhe fiz o convite bem maneiro. Pra falar a verdade, não sei o que deu em mim. Dei um beijo nele e o convidei para um motel. Meu, ela não sabia o que fazer. Ficou vermelha, tímida, mas topou. Não ia resistir a um cara como eu. Puxa, ele ficou sem graça. Disse que era a primeira vez que uma menina lhe fazia uma proposta assim. Catei a mina e a levei para um motel. Chegando lá, disse que não uso camisinha, que atrapalha, enfim, você sabe como é. Chegando no motel ele não tinha levado camisinha, mas como sou prevenida, carrego sempre algumas comigo, ele ficou meio sem jeito, mas usou. Meu, foi demais. Dei 1, 2, 3. A mina é muito quente, faz de tudo, tudinho. Ele foi tão carinhoso comigo, nunca me senti tão bem, com ele foi diferente. É foda, cara, eu sou do caralho. Puxa, não vejo a hora de me encontrar com ele novamente. Ai, eu o amo. É. Acho que estou apaixonado. 8º lugar. Velho dito. Seu Benedito da Casa 08, seu dito, como é conhecido, é um preto velho que pita seu cachimbo, sentado em um banquinho, debaixo da grande mangueira, na frente da casa. Observa tudo e a todos sem nada dizer.
Liga seu rádio vermelho e branco, de pilhas, ouve Tunico e Tinoco, enquanto o vizinho passa e mexe com ele, dizendo: Eis seu dito. Coragem, homem. Vamos trabalhar. Larga de moleza. Ele responde: Trabalha quem precisa, descansa quem merece. Ninguém entende o velho dito. Dizem que ele está caducando, dizem que ele é macumbeiro, dizem e ninguém sabe nada. Ele ri da ignorância do povo que nada conhece do que fala, e fala pelo simples gosto de falar. Ninguém por ali a não ser ele conhece Xangô, Yansan, Oxum. O povo nada sabe sobre o sincretismo religioso, nada sabe sobre sua vida, mas bem que tentam saber. Seu dito se diverte, observando a curiosidade dos vizinhos. Gosta mesmo de meter medo nos atrevidos. A vizinha da casa 07, Dona Filó, vive xeretando pelas frestas da janela, ou entre as tiras de plástico da cortina. Aliás, todos da vila têm cortinas de tirinhas coloridas nas portas de entrada, para evitar os mosquitos. Ela pensa que está escondida, porém o velho dito percebe as tiras da cortina, fora do lugar, durante o dia. E à noite a luz do lampião revela a sombra dela na parede. Ele sabe o tanto que ela espia e cuida da vida dele. Numa noite escura de lua minguante, quando percebeu que Filó espiava pela fresta da janela do quarto, resolveu dar um susto na curiosa. Entrou em casa, pegou velas, lençol, armou com a vassoura um ser grande e estranho, colocou seu chapéu preto de feltro na cabeça da figura. Levou-a escondido para debaixo da mangueira. Filó espiava curiosa, querendo saber, porque o velho dito estava indo ao quintal, àquela hora da noite, e escondendo algo. Deve ser macumba, falava baixinho. Seu dito acendeu umas velas, fez uma dança esquisita e escondeu-se atrás da grande mangueira, levantou bem alto o ser estranho por entre os galhos, só para prender a atenção da vizinha. Enquanto isso saiu de fininho pela parte mais escura, deu a volta na casa e, sem que Filó percebesse, chegou abaixado e sem ruídos, debaixo da janela do quarto por onde ela espiava, e deu uma sinistra e grossa gargalhada. Deve ser macumba. Quase matou a mulher do coração. Filó saiu depressa da janela, sem coragem de olhar. Com o coração disparado e falta de ar, não conseguia se mover, nem tinha voz para gritar por socorro. Seu dito voltou para casa, apagou as velas, tirou o boneco da árvore, foi se deitar e ria sozinho. Porém, pensando no acontecido, temeu que Filó tivesse tido um infarto. Não conseguia dormir. A culpa, a imagem da mulher morta no chão, lhe assustava mais do que o susto que havia dado nela. Virou na cama para lá, para cá, repensou e resolveu ir lá. Mas, com que desculpa? Lembrou-se da gargalhada e achou que cabia o assunto. Chegou diante da casa e bateu palmas. Dona Filó, Dona Filó. A mulher, encolhida no canto, tremendo de medo, ao ouvir a voz de seu dito, criou coragem, levantou-se, abriu um pouquinho a janela e, sem olhar, perguntou: O que foi? O que o senhor quer comigo? Aliviado, ele respondeu: Nada. Só queria saber se a senhora ouviu uma gargalhada estranha. Não ouvi nada. Vai-se embora. Tá bom, Dona Filó. Boa noite. E muito cuidado. Cuidado com o que, homem? Com o quê? Com o capeta, o coisa ruim, o tinhoso, o cão, aquele que não se fala o nome, é ele quem está solto por aqui esta noite. Feche bem as portas e janelas, viu? A mulher tremia e se benzia tantas vezes que nem dava para contar. Rindo muito por dentro e por fora, o velho dito foi para casa. Agora sim, podia dormir em paz. Que noite perfeita!
Sétimo lugar. Noite fria e bebida. Marlene e eu saímos para o trabalho, fomos catar papelão. Garrafas velhas e sucatas, como sempre. Começávamos no trabalho à tardinha, quando as pessoas colocavam os seus lixos nas ruas. Era muito divertido esse trabalho, apesar da sujeira. Encontrávamos de tudo dentro daquelas latas. Já cheguei a encontrar relógios, talheres de prata, revistas eróticas, vibrador, entre outros absurdos. Enquanto eu fazia a coleta do lado direito da rua, Marlene fazia do lado esquerdo. Neste dia fazia muito frio, e eu carregava comigo sempre uma garrafa de conhaque, assim esquentávamos um pouco o corpo. A noite me trazia um pouco de melancolia. De repente, veio um vento frio que bateu no meu rosto e congelou até a espinha. Fiquei ali parado, observando aquela doce mulher que me fazia companhia há alguns meses. Não cheirava perfume francês, nem vestia roupas de seda, não tinha esmaltes nas unhas, nem tampouco batom na boca, mas era uma linda mulher, e ela sabia como fazer um homem feliz. Depois de algumas horas, já tínhamos muitos cacarecos para revender no ferro velho. Vamos ver quanto tinha rendido naquela noite. Faturamos R$20, dava até para fazer um lanche no boteco. E foi o que fizemos. Encontramos com vários amigos da noite. Estava todo mundo lá. Juliana, um travesti que era uma gata, e suas amiguinhas inseparáveis, Rubi, Irene e Gina. Elas contavam piadas e davam risadas bem alto enquanto rolava uma música de Milionário e José Rico. Era um clima muito romântico. Convidei Marlene para dançar. Enquanto dançávamos, os vagabundos e os travecos, junto com as putas, nos admiravam. E nós dançávamos, até que... Por favor, agora é a minha vez de dançar com a dama. Um pobre coitado, que queria um pouco de divertimento, e eu não vi por que não deixar. Marlene concordou. Mas o danado do cara não ficou só na dança, começou a apertar a minha garota, e passou a mão na bunda dela. Devia estar maluco. Fazer isso, na minha frente. Foi a gota d'água. Parti pra cima do miserável sem titubear. Quebramos o maior pau. Nunca bati tanto num canalha como bati naquele dia. Depois peguei o infeliz e o botei pra fora do boteco. Foi demais. Fui aplaudido e ganhei beijinhos de todas as garotas dali. Dançamos ainda por algumas horas. E resolvemos ir embora. Queria ainda dar uma trepadinha com o meu amor. Só que não esperávamos por uma recepção na saída. Fechou o tempo. O canalha, que havia apanhado de mim, nos esperava com uma arma na mão. Foi tiro pra tudo que é lado. Eu levei um tiro no braço. Mesmo assim consegui desarmar o vagabundo e o segurar até que a polícia chegasse. Meu Deus! Esqueci de Marlene. Onde está a coitada? Marlene estava morta. Havia levado um tiro nas costas. Coitada, morreu. Essa noite está fria, como naquela noite que minha querida Marlene se foi. Eu continuo tomando meu conhaque, para ver se esquento um pouco a alma. Mudei de ramo, agora trabalho como guardador de carro. O trabalho é legal, conheci muita gente nova, e estou guardando dinheiro para voltar para Paraíba. Quero rever minha família, meu pai, meus irmãos, minha mulher e filhos, e quem sabe, nunca mais voltar para a capital. Desisti de querer vencer na cidade grande, afinal, nem sei o que quer dizer isso. O que é vencer na vida para alguém? Sexto lugar. Você acredita em fantasmas? Eu acredito que existe algo, muito além da nossa imaginação. Quando eu era criança, existia um jornal aqui de São Paulo que se chamava Notícias Populares. Um dos jornais mais baratos e mais vendidos na época. Teve um tempo que as notícias deste jornal eram exclusivamente sobre o nascimento de um bebê diabo. Nossa, aquilo me deixava louco, morrendo de medo. As imagens que apareciam no jornal eram apenas desenhos do bebê diabo, tipo retrato falado. Cada imagem que me deixava arrepiado, com muito medo. Não conseguia dormir à noite, achava que a qualquer momento iria ser atacado pelo demo em forma de bebê. Quando minha mãe apagava a luz do quarto, eu pegava o lençol e me cobria dos pés à cabeça,
imaginando que o diabo em forma de guri estava lá fora, me esperando. Mesmo assim, não tinha nada que comprovasse a veracidade da história do bebê diabo. Mas não importa, para mim era questão de tempo, até ele me atacar. O tempo foi passando e acabei esquecendo aquela história. Mas assim que acabava uma, vinha outra miséria. Como no caso da loira do banheiro, e depois, a do homem do saco, e também tinha a bruxa do 71, entre outras. Mas teve uma coisa que aconteceu comigo, que achei muito estranho. Eu o chamava de Ligeirinho. Fui notando a sua presença aos poucos, quando eu estava em casa sozinho, fazendo a lição da escola. Percebi que alguém me observava, senti a sua presença. Um vulto no meu ombro, ou bem próximo. Quando eu virava para ver quem era, aquela coisa corria rapidamente para um lado, ou para o outro. Era de arrepiar. Um vulto às vezes cinza, às vezes escuro. E toda vez era a mesma coisa. Nunca conseguia ver a tal figura. Só vulto. Tinha medo, e raiva de não ser mais rápido que ele, ou ela. Quando eu virava para ver quem era, aquela coisa corria rapidamente para um lado, ou para o outro. Não era possível. Eu tinha que dar um jeito e descobrir quem era esse papagaio de pirata. Desenvolvi um plano. A ideia era colocar um espelho bem grande à minha frente, e quando sentisse a presença do camaradinha, era só olhar no espelho. Acredito que não daria tempo do Ligeirinho fugir, antes que eu o visse. Me preparei, fiquei tranquilo, e comecei a fazer as tarefas da escola. Eram somas e multiplicações, depois vieram os verbos e a redação que a professora de português pediu. Foi então que senti aquela coisa me observando do nada, mas o que ela não sabia é que eu já estava preparado. Estava com medo, mas tinha que encarar o Ligeirinho. Nem me movi, só virei os olhos em direção ao espelho. Caramba! Não era nada. Não tinha ninguém. Ninguém, não. Tinha eu, olhando para mim mesmo. Foi aí que cheguei a uma conclusão. Que o carinha rápido era eu mesmo. Tudo não passava de fruto da minha imaginação. Imaginação que até hoje me faz escrever contos e histórias para revistas em quadrinhos, podcast, entre muitas outras coisas. Usando a sua imaginação você pode criar um monte de coisas, até mesmo fantasmas dentro da sua cabeça. Quinto lugar. Espelho. Quando? Foi ontem, quando olhei para aquele senhor de cabelos brancos e ombros caídos, olhar sombrio, não sabia que tinha vivido tanto assim. Conheceu várias mulheres, com algumas transou, com outras namorou e com uma se casou. Trabalhou sua vida inteira fazendo planos, sonhando com seus projetos fabulosos, seria famoso, todas as pessoas o admirariam. É claro que só precisaria da forcinha que Deus iria lhe dar. Mas enquanto a forcinha não vinha e o tempo ia passando, ele não percebeu que seus planos foram ficando guardados naquela gaveta. Ele sabia que um dia iria acontecer. Sua mulher trabalhava como uma louca, cuidava das crianças, cozinhava, lavava, passava e costurava para fora para a renda aumentar. Não era fácil. Mesmo assim as crianças se formaram, o Júlio é médico, a Juliana veterinária e o Júnior advogado. Faltava apenas um mecânico na família, não é? Um dia depois que um dos filhos se casou, sua esposa teve um derrame fulminante e o deixou. Parecia que tinha cumprido sua missão, pois todos os filhos estavam encaminhados na vida, só que ela não havia percebido que se esquecera de alguém. Foi aí então que ele entendeu. Esquecera de alguém, esqueceu daquele que iria lhe dar uma forcinha, esquecera de Deus, correu para o quarto e abriu aquela gaveta. Estava lá, do jeito que havia deixado, textos e textos, livros e histórias de pessoas que viviam um mundo comum, sem pudor, sem preconceitos, sem medo de ser o que são. Histórias de amor e de frustrações, comédias, estava tudo acontecendo, havia um mundo no meio de tantos papéis.
Só percebi que tudo isto havia acontecido, quando entre as velhas leituras me dou de encontro a um retrato. Meu Deus, quem é este senhor que me olha? Cabelos brancos e ombros caídos. Eu o admirei por algum tempo, até que vi uma lágrima cair dos seus olhos. Assustado, derrubei a foto no chão e ela se quebrou em 1000 pedaços. Foi a primeira vez que prestei atenção em mim e não percebi que o tempo havia passado. O engraçado é que ao juntar os cacos cortei meu dedo, o meu sangue continuava vermelho. Eu sabia que um dia iria acontecer. Quarto lugar. Era eu. Sabe aquele dia que a família se junta para jantar, e aí o papo vem e vai? Então, começamos a lembrar das pessoas que já fizeram parte das nossas vidas. Nos lembramos de causos, histórias, papo furado, como você preferir. Pois é, então nos lembramos de uma história que aconteceu há muito tempo com um dos nossos tios, o tio Francisco. E era mais ou menos assim o caso. Minha avó na época já era viúva, e os meus tios e tias eram a base dela. O tio Francisco, como era o mais velho, era o chefe da casa. Isso queria dizer que ele tinha ficado no lugar do meu avô, e a responsabilidade dele era grande. Tio Francisco era um rapaz na época, e ele coordenava todas as tarefas do sítio, ele era o faz-tudo. Um dia, meu tio estava aumentando o galinheiro, e já estava quase tudo pronto. Faltava só alguns detalhes para terminar a obra. Ele estava todo orgulhoso do seu feito. Não só ele, mas a família toda. Quando a minha avó lembrou que sua irmã, a tia-avó, Jurema, tinha lhe dado algumas galinhas. O tio Francisco ficou empolgado com a notícia, e assim que o galinheiro ficou pronto, ele se prontificou a ir buscar as penosas. Meu tio era uma pessoa muito prestativa e gentil, e fazia tudo de coração aberto. No final de semana lá foi ele, e a vovó muito preocupada, porque ele estava saindo ao entardecer, e a estrada era muito escura e perigosa. Pediu então que ele tomasse cuidado, e que levasse um candeeiro para iluminar o caminho. E assim ele fez. Saiu feliz porque fazia um tempão que não via a tia, Jurema, e a saudade era grande. Jurema era muito alegre, e tudo para ela estava bem, mesmo quando as coisas não estavam. E lá se foi Francisco. A noite foi chegando, e a lua estava enorme. Mesmo assim ele achou melhor acender o candeeiro, e seguiu. Era chão que não acabava mais. Levantou poeira durante um bom tempo, até quando avistou um menino à frente. Deveria ter no máximo uns 10 anos, ou um pouco mais. O menino era franzino, e caminhava com muita dificuldade. Parecia sentir dor nas pernas ao andar. Francisco se aproximou, e puxou conversa. Mas a única coisa que ele escutou foram grunhidos. Não parecia estar muito bem aquele menino. Diante da situação, e daquele sofrimento, ele não pensou 2 vezes, colocou-o nas costas e se pôs a andar. Procurando saber por que ele estava perambulando por ali, tio Francisco puxava a conversa. De onde você é? Para onde você vai? O que aconteceu com você? Por que estava andando sozinho na estrada? Mas nada de resposta. Ele só ouvia grunhidos. O tempo foi passando e o cansaço foi chegando, e Francisco começou a se perguntar: como pode uma criança pesar tanto assim? Cada passo que dou, parecia que ele aumentava 1 quilo. Caramba! Não estou aguentando mais. Foi quando ele reparou que não tinha olhado ainda para o rosto do rebento. Então levantou o candeeiro e virou na direção dos ombros para olhar. E o que ele viu era inacreditável. Aquilo não era deste mundo. O que ele carregava em suas costas não era um menino, e sim um ser asqueroso, com pés e mãos enormes, que arrastavam pelo chão enquanto ele andava.
Sua cabeça era grande, orelhas alongadas, e os seus olhos eram enormes e vermelhos, e pareciam estar em chamas. Sorria enquanto olhava para tio Francisco. Titio arregalou os olhos, jogou o candeeiro pro alto, largou aquele ser macabro no chão e saiu numa disparada sem olhar para trás. Quando, finalmente, ele já estava bem longe daquilo, respirou fundo e procurou um lugar para descansar um pouco, e se perguntou: o que era aquilo? Meu Deus! O que estava acontecendo? Já descansado, apertou os passos em direção da casa da sua tia Jurema. Quando, logo à sua frente, ele notou um senhorzinho na estrada que carregava um candeeiro, se aproximou do senhor e perguntou se poderia o acompanhar até um pouco mais à frente. E o senhor balançou a cabeça, como se respondesse com um sim. Tio Francisco, tremendo e ainda nervoso, contou o que tinha acontecido momentos atrás. Que tinha visto um menino na estrada e que ele tinha se transformado numa assombração. O senhorzinho parou, levantou o candeeiro, olhou para ele e disse: "E não é que aquele menino era eu?" Foi aí que o tio viu aqueles olhos flamejantes, aquele corpo volumoso e asqueroso. Ele emudeceu e, numa palidez total, saiu na correria. Até hoje não se sabe como ele chegou na casa da tia Jurema. Nunca mais saiu à noite sozinho, nem se fosse por dinheiro. Cruz, credo. Terceiro lugar. Zumba. Esta é uma história sobre zumbis, mas ela é bem diferente de todas as outras. Essa é a minha história. Em 2 de dezembro de 2011 foi uma invasão de notícias sobre zumbis e muita coisa foi falada sobre o assunto. O mundo estava tomado por uma praga que não parecia ter fim. Mas com o tempo o homem foi restabelecendo a sua ordem e colocando cada coisa em seu lugar. Eram poucos os ataques de zumbis, quase não ouvíamos mais falar sobre esses seres que quase chegaram a dominar a Terra. Foi num belo dia de sol, no litoral paulista, eu estava de férias com a família. Sol, mar, cerveja e sorrisos. Um grito. Pessoas correndo para tudo que é lado, e uma turma esquisita descia o morro, e rumava em direção aos banhistas. Um grupo de 10 a 15 pessoas. Pensei que era um arrastão na praia. Um grupo de delinquentes que se reúnem para roubar as pessoas nas areias da praia. Todos ficamos atentos aos nossos pertences e escondíamos o que tinha de valor num buraco e cobria com areia. Algumas pessoas corriam apavoradas, mas nem todas tiveram tempo para isso. O primeiro que chegou perto de uma idosa, foi logo agarrando e lhe dando uma mordida bem feroz na garganta. Podia ver o sangue jorrar aos montes, enquanto ele abraçava o corpo da mulher que tremia sem parar. Meu Deus! Foi aí que percebemos que não se tratava de um assalto, e sim, de um bando de zumbis que não foram exterminados. Quando me toquei, um deles já estava correndo atrás da minha esposa. A minha primeira reação foi de tentar defendê-la. Fechei o guarda-sol e como uma lança cravei nas costas do maldito. Filho da puta! Minha esposa conseguiu correr o mais distante possível. Acho que lhe dei uma chance de sobreviver por mais um tempo. Mas senti uma dor enorme nas minhas costas. Vi aquele sol maravilhoso se apagar na minha frente. Estava tudo acabado para mim. Uma luz, aos poucos foi surgindo. Mas não conseguia ver direito e nem entender onde eu estava. Na verdade estava no mesmo lugar, deitado nas areias da praia. Olhei para o céu. Sol, calor, mar. A praia estava em silêncio, corpos e pedaços deles para todo o lado que olhava. Muita gente andando de um lado para o outro, como se estivessem perdidas, procurando alguma coisa. Aquele silêncio que ouvi antes, agora começa a ser interrompido por alguns grunhidos e aquilo foi aumentando em minha cabeça. Tentei falar, mas não saiu nada da minha boca. Tentei gritar e o que saiu foi grunhidos também. Percebi que aquele povo todo à minha volta eram zumbis, mortos-vivos. Pensei: por que eles não me atacam? Poderiam acabar comigo facilmente. Não viam que eu estava ali cercado por eles. Que louco! O que estava acontecendo? Me levantei tremendo de medo, e atravessei aquela multidão de gente morta e fedida. Que horror! Que cheiro horrível! Tinha uma sensação estranha, minha barriga parecia estar vazia. Na verdade estava morto de fome.
Saí devagar em direção à pousada em que estava hospedado com a família. As ruas estavam vazias, poucas, como meu estômago. Não parecia que era tão longe, mas parece que andei quilômetros até chegar lá. E quando enfim cheguei, percebi que o local estava vazio. Todos foram embora, e minha família também. Tentei raciocinar, mas minha cabeça estava a mil, e a fome continuava enorme. Abri a geladeira e comi tudo o que encontrava pela frente, mas nada parecia gostoso. O que acabou mesmo com o meu tormento foi aquele pedaço de carne crua. Gelada, mas surpreendentemente saborosa. Foi aí que me dei conta que alguma coisa estava errada comigo. Então me olhei no espelho do banheiro mais próximo. E continuava eu mesmo. Claro que a minha cara estava um pouco pálida e aquele brilho do olhar tinha sumido. Eu era um deles agora. O que me deixou mais encucado é que ainda conseguia pensar, não sabia por quanto tempo. Imaginei que não duraria muito, e que a minha morte seria lenta. Deitei na cama em que na noite passada dormi com a minha esposa, e relembrei alguns bons momentos de nossas vidas. Outra vez, aquela fome monstro atacou o meu estômago, ou o que existia ainda lá dentro. Doía tanto, que não podia pensar em mais nada. Deixei para depois os pensamentos, e tudo aquilo que era importante para mim antes, e fui atrás da minha sobrevivência. Fui de casa em casa, procurando algo que matasse a minha enorme fome. Muitas das vezes, encontrava outros caras, que como eu, já tinha esvaziado várias geladeiras, acabado com as galinhas dos quintais, com os cachorros, gatos e etc. Os ratos eram rápidos para mim, e entravam em buracos estreitos. Muito difícil de catar. Que raiva! Minha cabeça não perdeu totalmente o juízo. E fui descobrindo com o tempo que os zumbis eram seres com sentimentos, assim como eu. Muitos estavam na busca de seus familiares, amigos, entes queridos. Mas o que recebiam em troca era chumbo quente na cabeça. Está certo que aquela vontade enorme de comer coisas vivas deixava a gente meio sem freios, e muitas das vezes, a gente comia o que aparecia pela frente. Era incontrolável. A parte mais gostosa eram os cérebros. Fazer o quê? Uma delícia. Fui aprendendo a viver em bando, era muito mais divertido. Não precisava trabalhar mais, nem tampouco se preocupar em pagar contas. Em alguns integrantes do grupo, faltavam pedaços do corpo. Não conseguia entender como o cara conseguia se rastejar com apenas a metade de seu corpo, e a única coisa que desejava era cérebros. Em uma das minhas caçadas por comida fresca, entrei em uma casa muito grande. Uma bela mansão. Tinha até piscina. Mas não dava pra nadar não. Estava cheia de gente morta. Fedia pra caramba. Vasculhei todos os cômodos em busca de comida, e nada. Estava quase desistindo quando ouvi um barulho que vinha de um dos quartos. Já tinha olhado lá, mas fui verificar novamente. Quem sabe não tinha lá um gato gordinho me esperando. Olhei e nada. Me aproximei de um enorme baú junto à cama, e ele tremeu. Abri para ver o que tinha dentro. Uma linda mulher estava dentro dele, e quando eu fui falar com ela, grunhidos saíram da minha boca. Assustada, ela puxou uma arma, e atirou direto no meu peito. Pensei. Morri. Mas não, continuei em pé. Veio o segundo tiro, desta vez no meu braço. Nada senti e continuei olhando firme para ela, que disparou mais 2 vezes. Acabaram-se as balas. Linda, nervosa e tremendo de medo, começou a chorar. Senti uma profunda compaixão por ela e a abracei. Era quente e cheirava a gente viva. Lambi seu pescoço e não sei como lhe dei uma grande mordida. Muito gostosa, saborosa. Uma delícia. Essa foi a primeira vez que comi de fato um ser humano. Depois disso não poderia mais ver a minha família, senti que poderia fazer a mesma coisa com eles. Isso era muito triste. Também percebi que meu corpo era prova de balas e que seria duro alguém me vencer no mano a mano. Segundo lugar. Episódio O Médico e o Monstro, ou O Advogado e o Motoqueiro.
O telefone tocou umas 4 vezes até a mãe atender. Mariana é daquele escritório no litoral. Chamaram para começar na segunda-feira. Ela nunca imaginaria que aquele escritório de advocacia que ficava no litoral escolheria o seu currículo. Ainda mais recém-formada e sem experiência alguma, morando longe ainda, mas finalmente poderia começar. Iniciar aquela carreira que seria de uma secretária executiva bilíngue, e por que não? Sábado cedo, a amiga da casa da frente pintou as suas unhas e elas dela. Uma boa troca como faziam enquanto riam, falando do menino vesgo da rua de cima. A tia Lourdes tinha costurado uma saia preta até os joelhos e a prima lhe emprestou uns escarpãs pretos, lustrados e de bico finíssimos que lhe espremiam os dedos. A mãe deu dinheiro e ela comprou 2 camisas brancas e as meias finas pretas. Difícil mesmo seria viajar 3 horas na ida e 3 horas na volta, mas, uma vez a carteira assinada, ela alugaria um quarto em alguma pensão para moças. Chegou meia hora antes do combinado. O escritório era pintado de amarelo, ou ocre, ou qualquer outra cor estranhamente fosca que ficava na descida de uma ladeira empoeirada. Já fazia um calor infernal nas primeiras horas do dia e Mariana esperou ao lado da porta enquanto o homem chegou. Cumprimentou-a timidamente e seguiu à frente para abrir o escritório. Pediu para que se sentasse. Mariana ajeitou a roupa e esperou na pequena antessala. "A senhora sabe fazer café?" rompeu ele ao retornar. "É por aqui", disse apontando com o braço para a cozinha e caminhando logo à frente. "É que eu vim para a vaga de secretária", disse baixinho, com a voz tímida, porém determinada. Ele parou, voltou-se para ela, secamente e disse: "A senhora não sabe fazer café? Sabe, não sabe?" "Sei sim, senhor", disse, levantando-se e tratando logo de andar para a cozinha, enquanto ele retornava à sua sala. "Quando estiver pronto, traga-me à sala, por favor." Momentos depois, o aroma invadiu o ambiente e Mariana deu uma batidinha na porta, trazendo o seu sorriso e 2 xícaras às mãos. Muito à vontade, botou as xícaras sobre a mesa e sentou-se ereta à sua frente. O homem olhou-a por cima dos óculos e pareceu não gostar muito. "Amanhã a senhora pode trazer apenas o meu, com pires, e amargo mesmo. O seu a senhora pode beber na cozinha. As funções aqui são..." Falou uma lista de rotinas. Inicialmente o trabalho parecia normal e por que não entediante, pois só digitava, arquivava e fazia o café, mas foi se ambientando. Aos poucos, a planta quase morta voltou a crescer viçosa e a poeira do escritório era apenas a fresca do dia. 3 meses foi contratado. O escritório era vazio, sem graça e o homem mais chato ainda. Certo dia, com calor, ou duvidando que não era invisível, deixou 2 botões da sua blusa abertos. O homem seguiu-a com os olhos. Era muito quieto e tímido. No dia seguinte, um post-it amarelo com recado colado no vidro da mesa. Favor fechar a camisa durante o expediente. Ele viu. Ela enrubesceu. De vergonha ou de assanhamento não se sabe, mas naquele dia, até às 5:30 da tarde, fizesse o calor que fosse, todos os botões de sua blusa permaneciam fechados. A saia, porém, encurtara. Desde terça-feira passada, a saia subiu 3 centímetros por dia, rigorosamente. Lhe dava uma trabalheira alinhavar o tecido um tiquinho por dia. Na metade da segunda semana, o recado grudado no vidro da mesa. "Vista-se adequadamente, por favor." A saia parou de encurtar e os botões não se abriram, mas dessa vez trocou os escarpãs por uma ventilada sandália preta muito alta, com apenas 2 tirinhas por cima e que exibiam suas unhas vermelhas. "Meu Deus, o que acontece com essa mulher?" perguntou a si mesmo. "Por que isso? Por que comigo?" Naquela sexta-feira apareceu com uma calça preta tão colada e uma calcinha tão ínfima que, francamente, o que iria ele pedir? Que só usasse saia? Que se vestisse discretamente? A dispensaria? Nunca havia um atraso sequer, nem falta, nem motivo médico algum. Tudo em ordem, até a planta mais bonita, até ele mais feliz. Feliz? Feliz? Ela era um tormento, isso sim. Ele não conseguia nem trabalhar imaginando a Dona Mariana com calor na sala ao lado. Dona Mariana, Dona Mariana. Naquela sexta-feira, ele pediu para que ela ficasse até mais tarde no escritório. "Não vai ter jeito, Dona Mariana. Eu tenho um jantar e vai vir um rapaz aqui entregar um malote."
A senhora vai precisar ficar. Tocou a campainha e quando ela abriu, o homem entrou num supetão. Ela tomou um susto e ele tapou-lhe a boca e fechou a porta atrás de si com o pé. Amarrou-lhe a cara e os braços com um cachecol de lã preta. Empurrou-lhe de costas contra o braço de sofá de couro. Desceu-lhe as calças até os joelhos e bateu. Bateu, bateu, bateu. Bateu até que as carnes ficaram em vermelho vivo latente. Ela, com um grito abafado de dor, tentava olhar para trás, mas só via o capuz preto que revelava apenas os olhos. Aqueles olhos, apenas os olhos dele, aquele par de olhos grandes e escuros como a noite, os olhos mais lindos que ela já tinha visto em toda a sua vida. Nela, os olhos marejaram de dor, nele de prazer. Acho que era mesmo uma surra bem dada que ela merecia para deixar-lhe em paz. Ou não, não sei se resolveria, nem sei se ela o deixaria em paz. Mas na segunda-feira, 8h30, pontualmente, quando ele chegou, encontrou-a sentada, empinada na ponta da cadeira. Tinha as unhas pintadas, o cabelo discretamente preso num coque, lábios cuidadosamente pintados de vermelho, saia decididamente até o joelho, camisa devidamente abotoada. Na mesa dele, um vaso fino com uma única rosa, vermelha. Primeiro lugar. Eu só ouvi o barulho. Um corre-corre danado, depois um silêncio profundo. Eu morri. Nunca tinha morrido antes, mas algumas vezes imaginei. Era horrível pensar que eu não existiria mais, saber que seria enterrado, que os bichos comeriam minha carne e roeriam meus ossos. Me sentia angustiado, uma sensação terrível. Não podia imaginar o mundo sem mim. Os meus irmãos, minha mãe, minha esposa, minha filha sem mim. Não me imagino estático, apodrecendo dentro de um caixão. Porém não tinha mais o que fazer, afinal estava morto. O jeito era trilhar pelos caminhos do inconsciente, e reviver aquilo que já havia passado, em forma de histórias, crônicas, poesias, e etc. Todos os direitos reservados para JB Studio. O nosso e-mail para contato é jbchartuns@gmail.com. A sua opinião é muito importante. Agradecemos a todos e até o próximo capítulo de Abiose, Vida Latente.